Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de métodos matemáticos aplicados à engenharia. Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos ver aí o básico da ideia, da teoria de números complexos. Nós vamos definir números complexos, algumas operações básicas e a gente também vai definir o que é um conjugado complexo e algumas de suas propriedades. Então, para iniciar aí a nossa motivação para o estudo de números complexos, né? Eles surgiram com a impossibilidade de representar números da forma aí de raiz quadrada de menos 1, né? Então, esse tipo de número, né, ele aparece em problemas simples, como, por exemplo, se a gente quer resolver essa equação algébrica aqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, a gente se depara em equações quadráticas, né, em cálculo e tudo mais, sempre com problemas que acabam dando raízes complexas, né? Quando a gente trabalha com variável real, a gente não leva isso em consideração, mas aqui a gente vai levar, porque a gente está interessado aí na teoria de números complexos, tá? Esses números, eles constituem um novo conjunto, né? Que é o conjunto C dos números complexos. E aí a gente vai ver que o C é um conjunto maior ainda que o conjunto dos números reais. Tá? Então, eles incluem os números reais e também os números do tipo complexo. Esses números complexos, né, eles têm operações também como adição, multiplicação definidas e também algumas propriedades aí que são interessantes da gente dar uma olhada. Então, a definição de um número complexo é um número que segue aí a forma A mais BI, tá? Então, a gente tem um número A, que é um número real, o mais um número b, que também é um número real, e o i, que é o raiz de menos 1, que a gente chama de unidade imaginária. Então, sempre que a gente vê um número dessa forma, a gente já sabe que ele representa aí um número complexo, que está lá, pertencente ao conjunto C. Então, esse número real A, que está sozinho, sem a unidade imaginária, é chamado de parte real do número complexo Z. E o número real B, que está multiplicando a parte imaginária, é chamado de parte imaginária de Z. Tá? Então, quando a gente quer denotar esses valores, a gente utiliza essa notação ρ de Z para a parte real e IM de Z, que é a parte imaginária. Então, sempre que a gente tiver essa notação, a gente já sabe que está associado com parte real e imaginária de um número complexo ou de uma função complexa, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, né? O número Z1 igual a menos 1 mais raiz de 3i, ele é um número complexo, né? A gente tem aqui um valor real sozinho, mais um valor real multiplicado por i, tá? Então, de acordo com a definição de número complexo, a gente pode afirmar que ele é de fato um número complexo. O Z2 igual a raiz de 5 menos 9i também está de acordo com a definição. E aí a gente tem aqui o Z3, que é o 2i. Bom, nesse caso, né, se a gente for considerar a definição A mais BI, a gente não teria esse A, ou seja, a gente teria ele igual a zero, tá? Então, quando acontece isso, quando a gente só tem a parte que está multiplicando i e a parte que está sozinha zero, a gente diz que esse número é um número complexo imaginário puro, tá? Então, imaginário puro é aquele cara que só está multiplicando i ali, não tem a parte real somando, tá? E aí a gente vai para uma definição interessante. Se a gente tem dois números complexos e a gente quer caracterizar ali uma igualdade entre eles, a gente segue a seguinte definição de igualdade de números complexos. Bom, considerando aí que a gente tem dois números Z1 igual a x1 mais y1i e Z2 igual a x2 mais y2i, a gente diz que eles são iguais se a parte real do Z1, que no caso é o x1, é igual à parte real do Z2, que é igual a x2. Tá? Então, x1 é igual a x2. E a parte imaginária de Z1 é a parte imaginária de Z2. Então, a gente tem y1 igual a y2. Tá? Então, quando as partes reais e imaginárias desses números são iguais, a gente diz que os números complexos eles são iguais, tá? Ou seja, Z1 é igual a Z2. Bom, então esses números complexos eles têm algumas propriedades que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, assim como a gente tem no conjunto dos números reais, né? Então vamos considerar aqui dois números complexos, o z, que ele é igual a mais bi,
E vamos considerar também o W, que ele é igual a C mais DI. Eles são dois números complexos e a gente tem que a unidade imaginária I elevado ao quadrado, ela é igual a menos 1. Então, nós vamos ter essas três considerações aqui para as propriedades que nós vamos ver. Bom, então a primeira é a adição. Se eu quero somar Z com W, eu vou somar A mais BI mais C mais DI. Eu consigo agrupar a parte real de um com a parte real do outro, ou seja, A mais C, mais a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro, então eu vou ter B mais DI. Tá? Então, é só eu agrupar. Na subtração é a mesma coisa, só que nesse caso, como eu tenho o sinal menos, eu vou agrupar um menos o outro, né? No caso, então, eu teria A menos C mais B menos DI. Na multiplicação, a gente pensa na propriedade distributiva, né? Quando a gente está multiplicando ali dois termos que tem uma soma dentro. Então, é basicamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter A vezes C, AC, tá aqui. A gente vai ter também A vezes DI, então a gente vai ter ADI, ou seja, está associado com a parte imaginária, tá o nosso AD aqui. BI vezes C, a gente vai ter aqui BCI. E a gente vai ter o BI vezes DI, então a gente vai ter BD vezes I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1, então a gente vai ter aqui o menos BD. Tá? Então, na multiplicação, a gente tem uma coisa desse tipo. Na dúvida, a gente pode sempre fazer essa propriedade distributiva. Bom, e a divisão? A gente tem ali, por exemplo, Z sobre W. E aí, no final das contas, a gente precisa de um conceito que a gente vai ver já, que é o conjugado de um número complexo, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí A mais BI sobre C mais DI. A gente vai multiplicar em cima e embaixo essa fração por C menos DI, que é o conjugado do número W, que a gente vai ver. Bom, fazendo isso, a gente consegue essa forma aqui, que é um pouquinho grandinha, tá? A gente não costuma decorar esse tipo de coisa, mas a intenção de se mostrar essas propriedades é para ver que a gente pode operar da forma que a gente conhece. A gente só tem que prestar um pouquinho de atenção, porque quando esse i eleva ao quadrado ou alguma outra potência, ele pode virar outra coisa, tá? Então, vai virar um 1, vai virar um menos 1, pode virar um menos i. Então, a gente tem que sempre se atentar a essa potência da unidade imaginária. Bom, então, além dessas propriedades que a gente viu, a gente também tem as leis comutativas, associativas e distributivas, tá? Então, para adição, a gente tem aí a comutatividade, tá? Então, Z1 mais Z2 é a mesma coisa que Z2 mais Z1. E na multiplicação, a gente também tem a comutatividade. Então, Z1 vezes Z2 é igual a Z2 vezes Z1. Então, até agora, são coisas que a gente já conhece. A associatividade, a gente tem também na adição e na multiplicação. Então, eu somar Z1 mais Z2 com Z3 é a mesma coisa que eu agrupar primeiro ali Z1 mais Z2 e depois somar o Z3. Na multiplicação, a mesma coisa. E aí, a gente tem, finalmente, a distributividade, que é quando a gente envolve a adição e a multiplicação. Então, se eu tenho um número Z1 multiplicando uma soma de números complexos, eu consigo fazer aqui a distributiva, tá? E aí, nesse caso, eu tenho Z1 que multiplica Z2 mais Z3, vai ser Z1 vezes Z2 mais Z1 vezes Z3, tá? Então, são propriedades que a gente já conhece muito bem. E daí, a gente define um conceito bem importante que eu acabei de falar, que é o conjugado complexo, ou complexo conjugado. Se a gente tem um número complexo Z, que é escrito como x mais yi, a gente define o complexo conjugado como sendo o número z barra. Então, sempre que a gente vê essa barra em cima de um número complexo ou de uma função, a gente já sabe que estamos falando do conjugado. E aí, o que é o conjugado, de fato? É quando a gente tem um sinal negativo na parte imaginária. Então, a gente tinha x mais yi, a gente vai ter x menos yi. Então, o conjugado do número complexo é sempre quando a gente troca o sinal da parte imaginária, tá? Isso vai fazer mais sentido quando a gente for olhar a representação polar, que a gente consegue visualizar um número complexo graficamente, tá? Então, esse é o conjugado. Mudei ali o sinal da parte imaginária. Bom, então vamos ver algumas propriedades dele.
Se nós temos aqui Z1 e Z2, dois números complexos, e Z1 barra e Z2 barra os seus respectivos complexos conjugados, então a gente tem as seguintes propriedades. Bom, a primeira delas é a soma, tá? Então, se a gente soma Z1 e Z2 e depois passa o conjugado em cima, a gente consegue separar como sendo a soma dos conjugados individualmente. Então, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Na multiplicação, a gente tem a mesma coisa. Se a gente tem o conjugado da multiplicação, é a mesma coisa que a multiplicação dos conjugados. Então, a gente consegue separar em dois conjugados. E na divisão, se eu tenho o conjugado da divisão, eu vou ter aí a divisão dos conjugados, tá? Então, nesses três casos, a gente consegue dividir, digamos assim, o conjugado que a gente aplicou numa operação. Então, isso aqui vai ser muito importante mais para frente, quando a gente começar a operar esses números. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente aplicar isso que a gente viu. A gente tem dois números complexos, que é o 2 menos 3i e o 4 mais 6i. Eu quero calcular Z1 sobre Z2, ou seja, eu quero calcular aqui 2 menos 3i sobre 4 mais 6i, tá? Bom, isso aqui, pessoal, para a gente começar a calcular, quando a gente quer simplificar uma fração, calcular, né, um quociente de números complexos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar em cima e embaixo essa fração pelo conjugado complexo do denominador, ou seja, o denominador é 4 mais 6i. Então, a gente vai multiplicar pelo conjugado complexo dele, né? O complexo conjugado, que é 4 menos 6i, tá? Então, a gente muda o sinal da parte imaginária. Quando a gente fizer isso, a gente vai eliminar essa unidade imaginária do denominador. E aí, a gente consegue escrever esse número resultante na definição mesmo do número complexo, tá? E é por isso que a gente faz essa multiplicação. Bom, quando a gente faz isso, o que vai acontecer aqui? A gente vai aplicar o que a gente acabou de aprender de operação multiplicação. Então, a gente vai ter aí 2 vezes 4, 8. Depois, 2 vezes menos 6i, eu vou ter menos 12i. Menos 3i vezes 4, menos 12i. E menos 3i vezes menos 6i. Então, aqui eu vou ter menos 3 vezes 6, eu vou ter 18. Esse menos aqui é por conta aí do i ao quadrado, que fica menos 1, tá bom? E embaixo, quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter ali, ó, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes menos 6i, a gente vai ter menos 24i, mais 24i, e depois a gente vai ter mais 36, tá? Então, a gente teria menos 36i ao quadrado, i ao quadrado é igual a menos 1, então vai ficar mais 36. Bom, quem vai ser esse cara aqui, então? Em cima, a gente vai ter aí 8 com menos 18, vai sobrar menos 10. Não tem i, é a nossa parte real do número, né? E depois a gente vai ter menos 24i. Bom, embaixo, a gente vai simplificar esse cara aqui. Como eu disse para vocês, a parte imaginária vai embora quando a gente multiplica um número pelo conjugado. E aí vai sobrar para a gente 16 com 36, a gente vai ter 52, tá? Ou seja, o nosso Z1 sobre Z2, a gente pode até separar aqui, né? Em parte real e imaginária, vai ser menos 10 sobre 52, tá? Menos 24 sobre 52i. Então, esse cara aqui é a nossa parte real, né? E esse cara aqui é a nossa parte imaginária, tá? O menos 24 sobre 52. E é isso, pessoal. A gente aplicou aí todos os conhecimentos das propriedades que a gente viu até agora e encontramos esse quociente. Bom, então agora que a gente conhece o número complexo e o conjugado dele, a gente consegue tirar umas propriedades que vão ser bem úteis quando a gente estiver trabalhando aí com funções de variáveis complexas. Então, vamos considerar aqui o z como sendo x mais y, tá? Então, a gente tem, né, que o conjugado dele vai ser x menos y. E aí, a gente está considerando isso aí nessas contas. Se eu pego o z e somo com o conjugado dele, o que eu vou ter? Eu vou ter x mais yi mais x menos yi.
Então, eu vou cancelar esse mais y com menos y e vai me sobrar aqui o 2x. Mas quem é o x, né? A gente viu lá na definição de número complexo que o x é a parte real, que a gente denota como rede z. Então, a gente pode reescrever esse 2x como sendo 2 rede z. Ou seja, z mais z conjugado vai ser 2 rede z. Bom, se eu subtrair z de z conjugado, eu vou ter aqui x mais yi menos x menos yi. Nesse caso, quem vai cortar, digamos assim, seria o x, né? Porque eu vou ter x menos x. E aí vai me sobrar 2yi ou 2y. E aí, mais uma vez, quem é esse y, né? A gente viu lá na definição que o y, ele é a parte imaginária. Então, a gente pode escrever, ao invés de 2y, nós escrevemos 2i imaginário de z, tá bom? Então, a gente vai ter aqui que z menos z barra vai ser 2i vezes a parte imaginária de z, tá? Então, chegamos aí em duas relações que são bem importantes. A terceira delas, não menos importante, é quando a gente multiplica o z pelo conjugado dele, que foi o que a gente fez no exercício anterior. Quando a gente faz isso, a gente obtém aqui parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, sempre que a gente tem o conjugado multiplicado, o número multiplicado pelo seu complexo conjugado, a gente vai obter um número real positivo. A gente não vai ter nenhuma parte imaginária, tá bom? E aí, das relações 1 e 2, a gente consegue obter as seguintes igualdades, tá? Então, se a gente pegar essa aqui primeiro, a gente passa esse 2 aqui, que está multiplicando, dividindo, a gente vai ter que a parte real de z pode ser obtida como sendo z mais z conjugado sobre 2. Fazendo a mesma coisa aqui, se eu pegar esse 2i e passar dividindo para o outro lado, eu vou ter que a parte imaginária de z vai ser definida como z menos z conjugado sobre 2i. Tá? Então, essas relações a gente vai ver, não com detalhes, né? Porque já está detalhado, mas a gente vai aplicar esse conhecimento mais para frente na parte de funções. Bom, então, a nossa aula de hoje era sobre números complexos, sobre as propriedades mais importantes, e eu vejo vocês na próxima aula que a gente vai ver representação polar.